Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Na segunda-feira, o que nós estudamos? A gente falou sobre a equação da reta e a equação do plano. No final da aula, restaram ali uns 15 minutos, então eu aproveitei para iniciar o assunto de hoje. Então, no final da aula passada, eu já comecei a falar com vocês sobre o que é o produto vetorial entre dois vetores. Então, eu vou começar com isso agora. Eu vou começar resolvendo um exemplo. A gente vai discutir um pouquinho o que é isso que a gente está fazendo, tá? Então, vamos começar aqui no quadro. Aí, aqui eu vou colocar um exemplo qualquer. Ó, lembrando que a gente já definiu na aula passada o que é o produto vetorial. A gente faz o produto vetorial entre dois vetores do R3. Então, por exemplo, se você tem um vetor U, e aqui eu vou escolher valores aleatórios, tá, gente? Vou colocar, sei lá, 1, 1 e 0. Para o V, eu vou colocar 1, 2 e 1. Então, se você tem dois vetores do R3, faz sentido você querer calcular o produto vetorial entre eles. A fórmula do produto vetorial, a expressão, ela parecia ser difícil de lembrar no início, mas depois a gente arrumou ela de um jeito bem fácil de lembrar, em forma de uma matriz 3x3. Então vamos lá, gente, me ajudem aqui. Eu vou fazer aqui o produto vetorial de U com V. Nós definimos o produto vetorial como sendo o determinante de uma matriz 3x3. Então, vou colocar aqui a matriz. Na primeira linha da matriz, quem eu vou colocar? Eu vou colocar os vetores da base canônica, I, J e K. Muito bem, gostei que vocês lembraram. Então, I, J e K. Na segunda linha, eu vou colocar o quê? As coordenadas do vetor U. Aí você vai dizer, professor, mas qual eu vou colocar? Primeiro do vetor U ou primeiro do vetor V? Aí depende da ordem que você colocou aqui. Ó. Eu coloquei U, produto vetorial com V. Então, como eu comecei com U, ele que vai vir aqui na segunda linha. Mas será que vai fazer diferença começar com U, começar com V? A gente já vai discutir isso daí. Mas vamos começar com U. Então, ó, U é esse vetor, 1, 1, 0. Então, é o que eu vou colocar aqui, 1, 1, 0. E na última linha, eu vou colocar as coordenadas do vetor V, que é 1, 2, 1. E eu vou calcular esse determinante. Bom, o jeito que eu vou calcular, creio que seja o jeito que todo mundo já aprendeu, que é aquele jeito assim, até didático. Eu vou repetir as duas colunas. Então, por exemplo, vou colocar aqui a primeira coluna, que é I1 e 1, e vou colocar a segunda, que é J1 e 2. Isso aqui é só em termos didáticos, tá? Mas a matriz ela é 3x3. E agora eu vou calcular o determinante. Então, primeiro, eu vou multiplicar de cima para baixo. Aí, claro, você vai perceber que nessas multiplicações eu vou multiplicar com o vetor I. Isso pode parecer estranho no início, mas depois isso vai ser normal para a gente vai se acostumar com isso. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes I é I, é o vetor I. Então, primeira multiplicação deu o vetor I. 1 vezes ele, né? Só que eu não preciso colocar 1. Na segunda, J vezes 0. Já que tem o 0, não vou colocar nada. Aliás, só para dizer que eu multipliquei, vou colocar mais 0. Só isso. Agora aqui, 2 vezes 1 é 2 vezes K. Então vai ficar mais 2 vezes o vetor K. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Então venho aqui, vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Primeiro, 1 vezes 1 é 1, vezes K é K, só que aqui vai vir com o sinal trocado, então vai ser menos K. Aqui eu tenho um 0, então vai zerar. Então, só coloco aqui mesmo, só para dizer que eu multipliquei. E aqui 1 vezes J é J, vem para cá, menos J. E agora, o que eu faço, gente? Bom, o 0 eu ignoro.
E eu olho para os vetores da base canônica. Aqui aparece I. Aparece outra vez o vetor I? Não. Então vai ficar ele mesmo, I. Então vou colocar aqui embaixo. Igual a I. O J, quantas vezes ele aparece? Somente aqui, ó, menos J. Então vou repetir ele aqui embaixo, menos J. E o K, ele aparece duas vezes. Aqui é 2 vezes K e menos 1 vezes K. Então aqui eu posso fazer essa soma, ou melhor, essa subtração. 2 menos 1 é 1, 1 positivo. Então vai ficar mais K. Ou seja, eu calculei o determinante dessa matriz e no final o meu resultado foi um número, um escalar, ou um vetor? O que vocês acham? No final, o meu resultado foi um vetor. Tá? Vetor. Ah, mas não parece. Não, pode não parecer porque está na base canônica. Mas isso daqui você pode transformar para aquele vetor em coordenadas. Então, se eu transformar isso aqui, vai ficar o vetor 1 em x, por causa do i, menos 1 em y e 1 em z. Então, toda vez que você calcula o produto vetorial entre dois vetores, o seu resultado vai ser um vetor. Lembre-se que esse produto é o segundo produto que nós estamos definindo entre vetores, porque o primeiro produto, que era o produto escalar ou produto interno, ele me dava como resultado um escalar, por isso o nome. E o produto vetorial, como o próprio nome diz, vai me dar como resultado um vetor. Só que aí alguém vai dizer, beleza, professor, entendi, mas por que eu defini isso daqui? Porque o senhor tinha falado que definição é uma definição, eu posso definir da forma que eu quiser, mas tem que ter uma explicação por trás, tem que ter uma importância. Nesse caso, qual é a importância do produto vetorial? Aí eu falei para vocês na aula passada, eu disse que isso daqui serve para eu obter um terceiro vetor, e qual é a propriedade desse terceiro vetor? Esse terceiro vetor, ele é ortogonal, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com os dois vetores iniciais. Tá? Então, esse vetor aí, ele é perpendicular a esses dois vetores simultaneamente. Esse foi o nosso objetivo. Aliás, bora mostrar isso no GeoGebra? Bora colocar esses vetores no GeoGebra e bora ver isso acontecer? Então, vou colocar aqui no GeoGebra primeiro. Ó, aí aqui no GeoGebra, eu vou colocar os vetores iniciais, vetor e vetor V. Então, eu escrevo aqui, ó, vetor, aí abro um par, depois outro par de parêntese. Aí eu coloquei 1, 1 e 0. Então, vou colocar 1, 1 e 0. Ó, então, esse daqui é o meu vetor U. Agora, eu vou colocar o vetor V. Aí eu escrevo vetor, aí abro aqui o parêntese, e eu coloco 1, 2 e 1. Tá aqui, ó. Esse é o vetor V, tá? Então, você tem o vetor e o vetor V. Quando eu calculei o produto vetorial entre eles, me deu como resultado o vetor 1, menos 1 e 1. Tá aqui. Ó, então, perceba que esse terceiro vetor ele tem que ser perpendicular aos outros dois. Bora ver se isso aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o ângulo entre os vetores. Então, vou colocar aqui ângulo. Vou clicar aqui... Não, cliquei sem querer no eixo. Vou tentar de novo aqui. Vou clicar no ângulo. Quero clicar neste vetor aqui. E agora quero clicar nesse. Opa, olha o resultado que deu aqui. 90 graus. Agora vamos tentar colocar aqui de novo. Vou clicar de novo nesse vetor. E agora vou clicar nesse daqui. E olha só o resultado que deu. Deixa eu mover aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Os dois resultados deram 90 graus, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cá, ó. 90 graus. Tudo bem? Olha só. O ângulo de 90 graus é entre o produto vetorial e os dois vetores iniciais. Não quer dizer que os dois vetores iniciais também são ortogonais entre si. Tá? Não quer dizer isso. Só quer dizer que o terceiro é perpendicular a eles dois. Então, foi isso que nós achamos. Deu para entender, gente, para que serve o produto vetorial? Ok. Então, vamos aqui para o nosso slide. Então, hoje a nossa aula 6. Nós vamos tratar sobre produto vetorial, que já iniciamos, e também produto misto. Então, começando com o produto vetorial, nós já definimos o produto vetorial como sendo o determinante desta matriz 3×3. Agora, tem um detalhe que eu não cheguei a falar. Deixa eu comentar aqui com vocês rapidamente.
Vamos voltar aqui para o quadro. Se vocês lembrarem, o produto interno, ele tem aquela propriedade comutativa. Ou seja, se eu inverter a ordem aqui, vai dar o mesmo resultado. Eu te pergunto, e no produto vetorial, será que isso vai acontecer? Bom, se eu inverter aqui, colocar o vetor V primeiro, depois o vetor U, o que muda na configuração dessa matriz 3x3 é que eu vou trocar a segunda linha com a terceira linha. Não é verdade? Para quem já estudou matrizes, álgebra linear ou até no ensino médio, quando você troca uma linha com a outra, você permuta as linhas, o que acontece com o resultado do seu determinante? Ele muda o sinal. Ele é o mesmo valor, só que ele muda de sinal. Então, se eu inverter aqui o vetor V e o vetor U, e eu troco essas duas linhas, o que vai mudar é que no final eu vou ter um vetor com o sinal trocado. Ou seja, seria menos 1, 1 e menos 1. Nesse caso, seria o mesmo vetor? O que vocês acham? Se eu mudo o sinal, se eu multiplico esse vetor aqui por menos 1, é o mesmo vetor? Não é o mesmo vetor. Mas, ainda assim, é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo tamanho, só não vai ter o mesmo quê? Só não vai ter o mesmo sentido. Tá? Então, a diferença, ó, quando você troca aqui a ordem do produto vetorial, a única diferença é que se antes você tinha um vetor nesse sentido, agora você vai ter o mesmo vetor, entre aspas, né? Porque não é o mesmo, só que no sentido contrário. É isso que vai acontecer. Então, quando você muda a ordem, muda o sentido do seu vetor, tá bom? Então, ó, um exemplo aqui bem rápido, a gente não vai fazer, né? Isso aqui já está aqui o resultado. Ó, se você calculasse o produto vetorial de A com B, então você jogaria na fórmula aqui, e no final você teria o vetor 2K, que é o vetor 0, 0 e 2. Se você mudasse a ordem e fizesse B vetorial A, o que mudaria? O resultado final seria menos 2K. Então, ficaria 0, 0 e menos 2. Aí tem uma regra didática também para você lembrar o sentido do seu produto vetorial, que é a regra da mão direita. Então, a regra da mão direita, ela vai te ajudar a lembrar qual é o sentido final do produto vetorial. Tá? O que é bem simples, na verdade, né? Então, deixa eu pegar aqui 2 apagadores. Bora ver se a gente consegue fazer aqui. Então, ó, tá aqui. Tem 2 apagadores. Então, imagine que você tem aqui, cada um deles é um vetor, ok? Então, digamos, ó, eu ainda não calculei o produto vetorial, mas digamos que esse daqui é o vetor A e esse daqui é o vetor B, tá? Então, vetor A, vetor B. Se eu fizer A, produto vetorial com B, então olha o que você faz com a mão direita. Você começa aqui no vetor A e faz esse movimento aqui, ó, de rotação até chegar no vetor B. Aí, nesse caso, perceba aqui, ó, que o seu dedo ele está apontando para cima. Então, quer dizer que o sentido do produto vetorial, nesse caso, vai ser para cima. Se eu fizer A vetorial B. Agora, se eu fizesse B vetorial A, então eu começaria daqui, ó, e rotacionava até chegar no A. Então, agora o sentido é para baixo. Então, a regra da mão direita, de maneira didática, vai fazer você já saber, pelo menos, qual é o sentido do seu terceiro vetor. Se é sentido, nesse caso, para cima ou sentido para baixo. Depende da situação. Bom, agora eu queria discutir com vocês sobre a norma do produto vetorial. Porque, assim, o produto vetorial ele já tem uma fórmula pronta, que é o determinante daquela matriz. E nessa fórmula pronta, quando você aplica a fórmula, isso vai te dar o quê? Vai te dar um vetor. Só que lembra na aula passada que a gente viu que essa fórmula, esse vetor, ele tem uma expressão muito grande. Só a primeira coordenada é A2 vezes B3 menos A3 vezes B2. Aí a segunda tem outra coordenada, a terceira tem outra coordenada. Se eu pedisse para você calcular a norma do produto vetorial, você ia conseguir calcular? Só com o que a gente já tem de informação? Conseguiria, né? Porque você sabe qual é a expressão do produto vetorial e você sabe calcular a norma de um vetor. Então, como seria a norma de um vetor? Raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Só que aí, se você já está pegando o gancho, você vai perceber que essa norma ela vai dar uma expressão absurda, muito trabalhosa. Então, será que a gente não consegue pegar essa expressão da norma do produto vetorial e não consegue simplificar?
É isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, olha só. A gente vai pegar a norma do produto vetorial e tentar simplificar. Então, aqui eu já trouxe a demonstração para vocês. Então, professor, por que o senhor não simplifica as coisas? Já traz a demonstração pronta. Está aqui, já trouxe ela pronta, a gente não vai fazer no quadro. Eu só vou discutir o passo a passo aqui com vocês. Então, olha só. Imagina que você tem 2 vetores não nulos e você calculou a norma do produto vetorial. Aí, como eu falei, o que é a norma? Raiz quadrada daquilo lá que eu já falei para vocês. Se eu pegar a norma e elevar ao quadrado, o que vai acontecer é que vai sumir a minha raiz quadrada. E eu vou ter isso daqui, ó. Tá? Então, essa primeira linha aqui que vocês estão vendo é simplesmente eu usando a fórmula da norma de um vetor. Só que eu estou aplicando na norma do produto vetorial. Só isso. Da primeira linha para a segunda linha, isso aqui a gente usa algumas regras de álgebra, né, algumas simplificações para chegar aqui. A gente não vai fazer isso, então infelizmente vocês vão ter que confiar. Então confia que isso daqui é verdade. Mas caso você discorde, você pode também tentar demonstrar no papel. Tá? Então a gente não vai se delongar nisso daqui. Só digo para vocês que da primeira para a segunda são aquelas manipulações algébricas que a gente costuma fazer para simplificar. Mas olha só, pelo menos da segunda para a terceira linha, você vai entender o que a gente fez aqui. Porque ó, na segunda linha, olha esse primeiro parêntese que aparece. A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Vocês concordam comigo que isso daqui nada mais é do que a norma do vetor A ao quadrado? Pensa um pouquinho aí. Não é verdade? Quem é o vetor A? Não é isso daqui, ó? Se eu pedisse para você calcular a norma dele e elevasse ao quadrado, ia dar isso daqui, gente. Exatamente isso daqui. Então, eu vou substituir esse primeiro parêntese pela norma do vetor A ao quadrado. Agora, eu vou pegar esse segundo parêntese e, usando o mesmo raciocínio, ele é equivalente à norma de B ao quadrado. Aí, menos... Agora, olha para esse terceiro parêntese aqui, ó. Ele é A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, mais A3 vezes B3. Onde foi que a gente já viu isso em algum lugar aqui, em cálculo 2? Isso aqui é justamente produto escalar entre os dois vetores. Então, esse terceiro parêntese nada mais é do que o produto escalar de A com B, só que é elevado ao quadrado, né? Porque aqui eu tenho A ao quadrado. Até aqui tudo bem? Muito fácil, né, essa demonstração? Fácil ver, realmente fácil ver. Então, vamos para o próximo passo. Então, ó, dessa linha para a próxima linha, o que mudou? O primeiro termo não mudou nada, né? Só mudou aqui o segundo termo. Então, o que foi que eu fiz com esse produto interno? Eu usei aquela expressão que o produto interno entre dois vetores é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso nós já sabíamos, né? Isso a gente viu na aula do ângulo entre dois vetores. Então, eu só usei essa expressão aqui, ó, e ficou assim. Aí, olha só. Dessa linha agora, que é a quarta linha, para a quinta linha, o que foi que a gente fez aqui, gente? Ó, só olhando. Olha para essa quarta linha e olha para a quinta linha. O que foi que a gente fez? A gente usou o fator comum. Quem é o fator comum? É a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado. Então, se eu tirar o fator comum, vai ficar o fator comum vezes 1 menos cosseno ao quadrado. Tudo bem? Ok, agora, da penúltima linha para a última linha, o que foi que a gente fez? Só usou aquela nossa identidade fundamental trigonométrica, que é 1 menos cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado. E ficou assim. Só falta o último passo agora. Qual é o último passo? Até agora, o que eu tenho? Eu tenho que a norma do produto vetorial ao quadrado é igual a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado vezes seno ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada de todo mundo. No momento que eu fizer isso, quando eu faço isso, eu obtenho, então, essa expressão aqui. Então, a norma do produto vetorial é igual ao produto das normas vezes o seno do ângulo entre eles. Então, a diferença agora é que, ao invés de aparecer o cosseno, nós temos o seno. Sabendo disso, vamos discutir algumas coisas aqui. Então, nós acabamos de ver, de maneira bem simplificada, né? Imagina se a gente fosse fazer aqui no quadro, a demonstração dessa igualdade aí. Ou seja, o produto, a norma do produto vetorial é igual à norma de A
vezes a norma de B vezes o seno do ângulo entre eles. Então, vamos aqui para o quadro. Aqui tem um detalhe matemático, que aqui devia ser o módulo do seno. Mas por que eu não usei o módulo do seno? Porque lembra que esse ângulo entre os vetores, que é o menor ângulo, ele só pode estar entre 0 e π radianos. E no primeiro e no segundo quadrante, o seno é sempre positivo. Então não tem problema, eu posso tirar o módulo e deixar assim. Mas isso é só um detalhezinho, isso aqui não vem ao caso agora. Então, ó, nós temos isso daqui, certo? Isso aqui é parecido com o produto lá do produto interno, que era o produto interno, agora o produto das normas, vezes o cosseno do ângulo. Só que agora eu tenho o produto vetorial, a norma dele, e eu tenho aqui o seno. Vamos discutir agora o que acontece se você calcula o produto vetorial entre dois vetores, depois calcula a norma dele e a norma deu zero. O que isso significa? Então, ó, nesse caso aqui, lembrando que são dois vetores não nulos, né? Então, se eu tenho que o produto, aliás, a norma do produto vetorial foi igual a zero, isso significa, olha só, isso aqui é norma. Lembra que a gente discutiu aqui em sala que toda vez que a norma de um vetor for zero, só tem uma possibilidade. Qual é? O vetor tem que ser o vetor nulo. Tá? Então, se a norma é zero, isso só vai acontecer se este vetor aqui, ou seja, se a vetorial com B for igual ao vetor nulo. Tudo bem? Então, eu faço produto vetorial e tem que ser vetor nulo. Mas, além disso, por outro lado, se essa norma aqui está dando zero, é porque isso daqui é zero. Não é verdade? Isso daqui é zero. Então, se isso daqui for zero, vamos colocar aqui, ó. Então, a norma de A vezes a norma de B vezes o seno está dando zero. Tudo bem? Se isso aqui for zero, quem é que está dando zero daqui desses três aqui? É a norma de A? Não, porque o A é não nulo. É a norma de B? Não. Quem só pode ser zero aqui? O seno. Então, se isso aqui está acontecendo, é porque o seno do ângulo é zero. O seno do ângulo é zero. Tá? E se o seno do ângulo é zero, é porque o θ, o ângulo tem que ser quanto? De 0 a π. Ou o ângulo vai ser zero, ou o ângulo vai ser π. Tá? Então, é porque ou o ângulo é zero, ou o ângulo é igual a π. Em outras palavras, gente, toda vez que a norma do vetorial for zero, é porque o ângulo entre os vetores ou é o ângulo zero ou é o ângulo π. O que significa? Pega dois vetores, imagina que o ângulo entre eles ou é zero ou é π radianos. O que significa? Que os vetores são paralelos. Tá? Então, isso aqui significa, agora sim, nossa conclusão final, isso aqui significa que A é paralelo com B. Olha só, então a gente acabou de achar uma outra condição que nos mostra quando dois vetores são paralelos. Então, dois vetores são paralelos se e somente se a norma do produto vetorial entre eles for zero. E faz sentido, ó, porque ó, imagina que você tem dois vetores. Os dois vetores são paralelos, né? Por exemplo. Então, na hora que eles forem paralelos, quando você for calcular o produto vetorial entre eles, vai dar também o vetor nulo. E tem até uma interpretação geométrica por trás disso, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Tá? Mas, por enquanto, guarda essa informação. Então, olha só. Toda vez que a norma do produto vetorial for igual a zero, é porque você tem dois vetores que eles são paralelos. Então, a reta suporte deles é a mesma. Ou melhor, a reta suporte também é paralela. Então, eles têm a mesma direção. Tudo bem? Então, por enquanto é isso. Essa seria a nossa observação aqui. Ó. Então, a proposição. Os vetores A e B, eles são paralelos se e somente se o produto vetorial entre eles for igual ao vetor nulo. Agora, gente, eu queria entrar aqui em algumas propriedades do produto vetorial.
e depois eu quero discutir uma interpretação geométrica com vocês, pelo menos duas. Então, olha só. Propriedades do produto vetorial. Primeira, se você faz produto vetorial de um vetor com ele mesmo, nesse caso vai dar o vetor nulo. Isso aqui é diferente do produto interno. Porque lá no produto interno, quando você fazia produto interno de um vetor com ele mesmo, dava o quê? Você lembra? Dava a norma dele ao quadrado. Agora não. No produto vetorial, quando você faz um vetor vetorial com ele mesmo, vai dar o vetor nulo. Por que vai dar o vetor nulo? Porque se o vetor é o mesmo, eles têm a mesma direção. Eles são paralelos. O vetor é paralelo a ele mesmo. Então é normal que vai dar o vetor nulo, conforme a gente acabou de ver. Outra propriedade, essa daqui, ó. Se você faz A vetorial B, isso é igual a menos B vetorial A. Então perceba, ó, que mudou o sinal. Nós também já discutimos isso daqui. Então, se você troca a ordem, não é exatamente o mesmo vetor. Na verdade, é um vetor parecido, só que o sentido é contrário. Terceira propriedade. Se você faz um escalar vezes o produto vetorial, isso é a mesma coisa que você fazer o escalar vezes o primeiro vetor, e aí vetorial com B, ou você faz o primeiro vetor, aí vetorial, aí alfa vezes B. Ou seja, essa constante ela pode entrar e sair do produto vetorial, conforme aí o que você precisa. E a última propriedade é a propriedade distributiva. Então, se você faz A vetorial com B mais C, isso é igual a A vetorial B mais A vetorial C. Tudo bem? Então, é só algumas propriedades. A gente vai usar algumas delas às vezes, mas é importante a gente ter em mente. Agora, vamos para a interpretação geométrica. Então, afinal, para que serve o produto vetorial? Só para achar um terceiro vetor ou tem outras aplicações? E sim, temos outras aplicações. Vou discutir agora com vocês duas aplicações do produto vetorial. A primeira já aparece no quadro, no slide, mas eu vou também fazer aqui no quadro. Então vamos lá. Vamos discutir aqui a interpretação geométrica. Olha só, gente. Digamos que você tem dois vetores não paralelos, tá? Como está aí na imagem, mas eu vou repetir aqui. Então, digamos que você tem aqui um vetor que eu vou chamar de vetor U, e você tem aqui um vetor que eu vou chamar de vetor V. A gente sabe que se a gente tem dois vetores não paralelos, eu consigo formar um paralelogramo usando os dois vetores. Até quando a gente quer somar os dois, a gente até faz isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu consigo formar um paralelogramo. Então, geralmente, quando eu quero somar vetores, eu pego os dois vetores e a partir deles eu formo um paralelogramo. Mas digamos que eu tivesse uma situação inversa. Ou seja, eu tenho uma situação onde eu já tenho um paralelogramo e eu vou inserir nele os vetores. Ou seja, eu já tenho um paralelogramo e a partir desse paralelogramo eu vou desenhar dois vetores de modo que esses vetores coincidam com as arestas do paralelogramo, que é o que está acontecendo aqui nesse desenho. A pergunta que eu faço é, será que eu consigo calcular a área do paralelogramo usando apenas os dois vetores? Essa que é a minha pergunta. Será que eu consigo calcular a área do paralelogramo usando apenas as informações dos dois vetores, U e V? Isso que a gente vai tentar fazer agora. Bom, então aqui nós temos um paralelogramo, né? E o nosso objetivo, então, é achar esta área aqui. Bom, a gente sabe, desde lá do ensino fundamental, que se nós temos um paralelogramo, como é que você calcula a área dele? Como é, gente? É base vezes o quê? Vezes a altura. Né? Então, lembra lá, volta aí no tempo agora. Lembra das tuas aulas lá de fundamental. Aí você tinha lá, aí o seu professor fazia assim, a sua professora colocava um retângulo, né? Tá aqui um retângulo bonitinho. Aí tinha aqui a base e tinha aqui a altura. Aí você aprendeu lá que a área do retângulo é multiplicar a base pela altura.
Aí até aí você já pensava que já dominava todo o assunto de geometria nessa época. Aí o professor, a professora, pegava e fazia o seguinte, ó. Tá, agora calcula para mim isso daqui, ó. Agora a área desse daqui. Aí te dava, por exemplo, isso aqui era B, aí esse lado aqui media, sei lá, um valor C. Aí você olhava para isso daqui e falava, isso daqui é um retângulo torto. Né? Você olhava um retângulo torto, então eu vou fazer o quê? Vou calcular, eu vou pegar B e multiplicar com C. Aí nessa hora o professor, a professora olhava para você e dizia que está errado. Aí você se frustrava, porque você falava, como assim está errado? Se eu aprendi, eu decorei, olha só, a gente decorava desde o fundamental. Né? Engano nosso, né? Eu decorei que era só pegar os dois lados e multiplicar um pelo outro. Aí não, é porque você não entendeu o que é a área de verdade. Aí o professor te explicava, então, falava, não, nesse caso, esse lado aqui não representa a altura do nosso ser aqui, geométrico. Então, você tem que ver quanto é a altura, e é a altura que você vai multiplicar aqui pela base. Né? Porque se você multiplicar para esse lado aqui, você vai ter um valor errado. Então, todo mundo lembra disso, né? Isso aqui é uma das frustrações aí que a gente tem na matemática quando a gente está no ensino fundamental. Todo mundo queria usar aqueles dois lados mesmo do paralelogramo, mas hoje é o dia que você vai dar a volta por cima e a gente vai tentar realmente usar os dois lados do paralelogramo para tentar achar a área. Mas para isso a gente vai usar primeiro o que a gente já sabe. Então o que a gente já sabe? Que se eu quisesse calcular essa área, eu não ia usar esse lado aqui. Ao invés disso, eu teria que usar aqui a altura. Então, vou puxar aqui uma altura, vou chamar essa altura de H, e a gente sabe que é ela que eu vou ter que usar a priori para calcular a minha área. Bom, então, sabendo disso, eu sei que a área do meu paralelogramo é base vezes altura. Tá? Então, aqui estou chamando de B, B é a base, H é a minha altura. Ok. Mas nesse caso aqui, vocês concordam comigo que a base do paralelogramo, ela coincide justamente com o tamanho desse vetor aqui, que é o vetor V? O que vocês acham? Coincide, né? Então, se eu conseguir calcular a norma do meu vetor V, isso equivale à base do paralelogramo. Então, ó, essa base aqui, eu já vou substituir pela norma do vetor V. Então, para eu calcular essa área, eu posso pegar a norma do vetor V e multiplicar com a minha altura. Só que olha só, eu ainda não sei quanto é a altura. Então eu vou tentar relacionar ela com alguém que eu saiba. Aí olha, como isso aqui é a minha altura, então eu já sei que bem aqui eu tenho um ângulo reto, 90 graus. Então bem aqui eu tenho um triângulo retângulo. E nesse caso, ó, o que eu posso fazer? Eu posso considerar esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. Tá? E como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar as leis da trigonometria. Por exemplo, se eu fizer o seno desse ângulo, você vai dizer, professor, mas eu não sei quanto é esse ângulo. Calma, só estou usando, mas depois eu vou tirar ele aí do caminho. Então, ó, se eu usar aqui, aplicar as leis trigonométricas para esse triângulo, eu posso fazer o seno de θ. E aí, nesse caso, seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura, que é o que eu quero achar, dividido pela hipotenusa. Aí, nesse caso, a hipotenusa coincide com o tamanho do meu vetor U. Então, nesse caso, a hipotenusa é justamente a norma do vetor U. Então, ó, nessa igualdade, eu vou isolar a minha altura. E eu vou obter, então, que a minha altura H ela é igual à norma do meu vetor U vezes o seno desse ângulo θ. Então, é esse valor aqui que eu vou substituir na minha fórmula. Então, nesse caso, como é que vai ficar a minha fórmula? Quando eu trocar o H por esse daqui, vai ficar que a minha área é igual a norma de V vezes, aí no lugar do H vai vir norma de U vezes o seno desse ângulo θ. Então, só que você vai dizer, professor, mas eu ainda não sei quem é esse ângulo θ. Mas calma,
Você concorda comigo que esse ângulo aqui não é o ângulo entre os vetores, o IV, nesse meu desenho? É. Então, eu acabei de falar para vocês que a área desse paralelogramo equivale a você pegar as duas normas, multiplicar entre elas e multiplicar pelo seno do ângulo entre os vetores. Mas, o que é isso daqui? Você pegar norma do vetor U vezes a norma do vetor V vezes o seno do ângulo entre eles. Isso é igual ao quê, gente? A gente acabou de ver. Isso é o quê? Está aqui. Ó, norma do vetor aqui A, né? Norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o seno do ângulo entre eles equivale o quê? A norma do produto vetorial. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, então, que isso daqui é a norma do produto vetorial. Então, a área do paralelogramo equivale à norma do produto vetorial. Gente, isso aqui não é intuitivo, tá? Isso aqui é muito interessante, na verdade. Quer dizer, então, que se você tem dois vetores, você calcula o produto vetorial entre eles e depois calcula a norma desse resultado, o que você está obtendo é a área do paralelogramo formado por esses dois vetores, considerando que os dois vetores são as arestas do seu paralelogramo. Deu para entender? Então, ó, isso é contra-intuitivo. Você não olha para isso aí, é isso. Não. Isso é interessante, isso é importante. Inclusive, ó, se dois vetores são paralelos, eles têm a mesma direção, eles formam um paralelogramo? O que vocês acham? Se dois vetores são paralelos entre si, eles formam um paralelogramo? O que vocês acham? Não. Eles não vão formar. Aí, nesse caso, então, quanto vai ser a área? Vai ser zero. Né? Ou seja, quanto vai ser a norma? Vai ser zero. Aí a gente volta para cá, ó. Se dois vetores são paralelos, isso significa o quê? Que a norma entre eles vai ser zero. Só que a norma é a área do paralelogramo. Ou seja, se dois vetores são paralelos, eles não estão formando um paralelogramo. Tudo bem? Deu para entender? Tudo certo? Então tá. Ainda tem mais uma aplicação geométrica, mas antes eu vou resolver pelo menos duas questões com vocês. Então bora aqui para o slide para eu mostrar as questões. Então, ó, tem dois exercícios bem interessantes para a gente fazer. Vai aparecer aí. Então, a gente vai fazer com calma cada um deles, já que esse assunto é bem novo para a gente. Bom, eu vou fazer logo a questão 1, depois a gente faz a questão, depois a gente volta para o slide para eu anotar a questão 2, mas deixa eu logo só anotar a questão 1. Então, calcule a área do paralelogramo determinada pelos vetores A. Quem é o vetor A? É o vetor 3, 2 e menos 1. Quem é o vetor B? É o vetor 1, 2 e 3. Pronto, bora logo fazer isso daqui. Aí, gente, olha só. Ele quer a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Então, perceba que esses dois vetores são as arestas de um paralelogramo. E perceba que agora você não precisa mais da altura do paralelogramo. Não, agora você se vingou lá daquela sua frustração de anos atrás. Então, agora você vai usar sim as duas arestas. É com elas que você vai trabalhar. Então, você aprendeu agora que se eu quero calcular a área do paralelogramo formado por dois vetores, basta eu calcular o quê? A norma do produto vetorial. Mas para você calcular a norma de um vetor, primeiro você vai calcular esse vetor. Então, a gente vai primeiro calcular o produto vetorial de A com B e depois a gente vai calcular a norma desse vetor que a gente achar. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui é fazer A vetorial B. Aí você pode perguntar para mim, professor, mas nesse caso aqui que ele quer a área do paralelogramo, como é que eu vou saber se eu começo com A ou começo com B aqui no vetorial? Já que se eu mudar a ordem, muda o resultado, né? Realmente muda o resultado, mas o que muda é só o sinal. Só o sinal.
Quando você joga na norma, vai mudar alguma coisa? Não, porque a norma ela vai ser sempre não negativa. Tá? Então, ou seja, tanto faz. Se você tem dois vetores, quer começar com A ou quer começar com B, não tem problema. O seu produto vetorial ele pode mudar o sinal, mas no final a norma vai dar o mesmo resultado. Então a área vai ser a mesma. Então vamos lá. Como é que eu faço essa operação aqui? Coloco uma matriz 3x3. A primeira linha dela vai ser os vetores da base canônica. Então eu coloco I, J e K. A segunda linha eu vou colocar as coordenadas de A, que é 3, 2 e menos 1. E na última linha eu coloco as coordenadas de B, que é 1, 2 e 3. Aí, para calcular o determinante, didaticamente eu vou repetir as duas colunas. Então, vou deixar assim. Repetir a primeira, que é I, 3 e 1. E vou repetir a segunda, que é J, 2 e 2. Agora eu vou calcular o determinante. Eu vou primeiro multiplicar de cima para baixo e não vou mudar o sinal. Então aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. 6 vezes I vai ficar 6I. Aqui, 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes J vai ficar menos J. E aqui, 2 vezes 3 é 6, vezes K, então vai ficar 6K. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima, só que eu vou mudar o sinal. E aí vem 2 vezes 1 é 2, 2 vezes K é 2K, só que eu mudo o sinal, então vai ficar menos 2K. Agora aqui, eu tenho menos 2 vezes I, menos 2I, mas para cá muda o sinal, então vai ficar mais 2I. E por último eu tenho 3 vezes 3 é 9, 9J, positivo, mas vem para cá, muda o sinal. Então vai ser menos 9J. Aí agora o que eu faço? Eu vou arrumar melhor isso daqui. Ó, por exemplo, aqui eu tenho 6i e aqui eu tenho 2i. Então eu vou somar esses dois valores. Então 6 mais 2 eu vou ficar com 8i. Agora o j, eu tenho aqui menos j e aqui eu tenho menos 9j. Menos 1 com menos 9 vai ficar menos 10. Então, menos 10j. E por último, eu tenho aqui 6k e aqui eu tenho menos 2k. 6 menos 2 vai dar 4. Então, 4k. Então, esse daqui é o meu vetor. Já posso deixar assim, mas se eu quiser deixar em coordenadas, também não tem problema. Vai ficar 8 menos 10 e 4. Perceba aqui, ó, eu fiz o produto vetorial e o meu resultado foi um vetor. Então, isso aqui é um vetor. Mas ele quer a área do paralelogramo. O que é que eu faço agora? Eu vou calcular a norma deste vetor aqui. Tudo bem? Quando eu calcular a norma desse vetor, aí sim, esse resultado vai ser a área que ele pediu. Hoje eu vou jogar aqui para cima. Então, ó, a área vai ser a norma desse vetor mas quem é o vetor é esse daqui, ó. É a norma desse vetor aqui. Então vai ser a norma desse vetor, que é 8 menos 10 e 4. Aí agora eu vou jogar na fórmula da norma, né? Então a área vai ser raiz quadrada, 8 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado, mais aqui 4 ao quadrado. Aí isso aqui vai dar raiz quadrada, 8 ao quadrado, 64, menos 10 ao quadrado vai dar positivo, que é 100. Então 100 e aqui 16. Pronto. Faz essa soma, a nossa área vai ser raiz de 180. Aí, se quiser, pode deixar assim, não tem problema nenhum, você vai acertar a questão, mas também se quiser melhorar um pouquinho, você sabe que isso aqui é 180 é 9 vezes 20, e 9 tem raiz exata, que é 3. Então, isso aqui é 3 raiz de 20.
Aí, ó, ele não me deu unidade, ele não falou se era metro quadrado, não falou se estava em centímetro. Então, só vou colocar assim, unidade de área. Mas a resposta já está aqui. Aí você pode deixar tanto assim, como assim. Dá até para melhorar mais, né? Porque isso aqui é 4 vezes 5. Dá para melhorar mais. Vou melhorar um pouquinho mais isso aqui. Mas lembrando que isso aqui não é obrigatório, tá, gente? Como eu sempre falo, se você não está seguro, não faça, tá? Pronto. Aqui vai dar 9, vezes 4 vezes 5. Eu voltaria para cá, só que 9 tem raiz exata, 4 tem raiz exata, que é 2, aqui é 3. Então, isso aqui, o resultado vai ser 6 raiz de 5. Unidade de área. Pronto, está aqui. Chegamos nessas respostas, que é a mesma resposta. Alguma pergunta disso que a gente fez aqui? Tá, bora para a segunda questão. A segunda questão ela é muito interessante, eu gosto muito dela. Parece ser simples, né? Calcule a área de um triângulo formado pelos vértices. Vamos entender. Bom, ele me dá 3 vértices de um triângulo. Então, eu tenho A, B, o B, ele é o ponto 3, 2. E eu tenho o ponto C, que é o ponto 2 e 4. Só isso aqui. Então, ele já me diz que esses 3 pontos, eles são os vértices de um triângulo. Aí ele quer que eu calcule a área desse triângulo. Até aqui, por enquanto, parece que não tem nenhuma dificuldade. Mas, no feito que você começa a fazer, vão aparecer algumas dificuldades. Vamos lá. Você percebe, ó, que os pontos, eles só têm 2 coordenadas. Então, são pontos do R2. Então, na hora que eu for colocar os pontos, eu vou desenhar no plano cartesiano. Então, eu venho aqui. Faço plano cartesiano. Marco o ponto 1 em x, 1 em y. Vamos dizer que 1 está bem aqui. 1 está bem aqui do y. Então, esse daqui é o ponto A. Para o ponto B, eu vou marcar 3 em x. Então, o 3 proporcionalmente é bem aqui. 2 em y. O 2 está bem aqui. E aí, então, eu acho esse ponto aqui. Vou chamar de ponto B. Por último, ponto C. 2 em x. O 2 está aqui. 4 em y. 4 está aqui. Então, eu acho este ponto aqui, que é o ponto C. Esses 3 vértices, ele me fala na questão, eles formam um triângulo. Aí ele quer que eu calcule a área do triângulo. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o que nós aprendemos hoje. Então, assim, eu vou tentar formar 2 vetores, e a partir desses vetores, eu vou usar a norma do produto vetorial para achar a área. Só que o primeiro problema que você vai levantar para mim é falar, professor, mas quando eu calculo a norma do produto vetorial, isso é a área de um paralelogramo e não de um triângulo. E agora, tem problema? Não, não tem problema. Pode parecer um problema, mas é fácil de resolver. Como é que a gente resolve isso, gente? Calcula a norma do produto vetorial e faz o que com o resultado? Divide por 2. Porque todo triângulo é a metade de um paralelogramo, né? Então, ó, tipo, esse triângulo aqui, por mais que não pareça, mas ele é a metade. Ele aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele é a metade de um paralelogramo. E ó, perceba que se eu formar 2 vetores aqui, um vetor que vai daqui para cá e outro vetor que vai daqui para cá, coincide com os lados desse paralelogramo. Se eu dividir na metade a área, eu vou ter justamente a área do meu triângulo. Então, o primeiro problema resolvido. Então, eu vou jogar na fórmula da norma do produto vetorial e o resultado que eu achar, eu vou dividir por 2. Então, até aqui tudo bem. Só que agora, gente, vai aparecer uma outra dificuldade. Vocês vão ver. Porque, assim, eu posso definir os vetores da forma que eu quiser.
aqui eu tenho 3 vértices, 3 pontos. Então, eu posso definir um vetor saindo de A para C, de A para B, ou de B para A, ou de B para C, tanto faz. Então, por exemplo, eu posso definir aqui um vetor saindo de A para C e outro vetor saindo de A para B. Então, por exemplo, posso chamar de A para B aqui de vetor U e posso chamar de A para C aqui de vetor V. Eu posso fazer isso. Só que quando eu faço isso, olha o que vai acontecer. O meu vetor U, se o meu vetor U é um vetor que sai do ponto A e chega no ponto B, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a coordenada B e subtrair da coordenada A. Isso aqui vai me dar, vamos lá, B está aqui, ó, 3 e 2. O A é 1 e 1. Então, 3 menos 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Está aqui. Esse aqui seria o vetor U. Já o vetor V, ele seria um vetor que sai do A e vai para o C, como eu coloquei aqui. Então, nesse caso, ele é a coordenada de C menos a coordenada de A. Só que nesse caso aqui, ó, aqui o C é 2 e 4, A é 1 e 1. Então, vai ficar 2 menos 1, que é 1. 4 menos 1 é 3. Aqui. Professor, até agora não vi nenhum outro problema. Tá, tudo bem. Agora você já definiu os vetores. Esses vetores coincidem com os lados de um triângulo, que também são os lados desse paralelograma aqui maiorzinho. E agora eu vou aplicar o produto vetorial. Só que na hora que você for aplicar o produto vetorial, o que vai acontecer, gente? Vamos lá. Produto vetorial de U com V. Na primeira linha eu vou colocar I, J e K. Na segunda linha, eu teria que colocar as coordenadas de U. Só que U só tem 2 coordenadas, que é 2 e 1. O V só tem 2 também, que é 1 e 3. Você vai dizer, ah, professor, já sei, é só eu tirar a terceira coluna. Não, não vai dar certo. Tá? Por que isso está acontecendo? Gente, porque, pensa comigo, o produto vetorial, ele só faz sentido no R3. Pensa comigo, só no R3, ou seja, os meus vetores eles têm que ter 3 coordenadas. Sabe por quê? Porque, ó, vamos dizer, tá, isso aqui é o plano. Está aqui, o plano cartesiano, isso aqui é o plano. Eu tenho 2 vetores. Se eu quero um terceiro vetor, porque lembra, o que é o produto vetorial? Ele é um terceiro vetor que forma um ângulo de 90 graus com os 2 vetores ao mesmo tempo. Então, qual é a única chance de eu ter um terceiro vetor que seja, ao mesmo tempo, perpendicular a esses 2 vetores aqui? Esse terceiro vetor, ele teria o quê? Que sair do quadro. Não é verdade? Só assim eu teria um terceiro vetor que respeitasse essa minha condição. Só que para um vetor sair do quadro, isso não vai acontecer no R2. Isso só pode acontecer onde? No R3. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Eu vou adaptar esses 3 pontos aqui, eu vou adaptar para o R3. E aí sim eu vou conseguir calcular o produto vetorial. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma adaptação. Então, ó, ao invés de eu trabalhar com o ponto A, eu vou trabalhar com o parente dele, com ATIL. Quem vai ser o meu ATIL? Ele vai ter coordenadas 1, 1 e 0. Não é o mesmo ponto, tá, gente? Não é. Mas é uma adaptação. Isso vai servir para mim. Quem vai ser meu ponto B? Que eu vou chamar de Betil agora. Ele vai ser 3 em X, 2 em Y, 0 em Z. E quem vai ser o Cetil? Ele vai ser 2 em X, 4 em Y, 0 em Z. Ou seja, agora eu vou marcar esses 3 pontos no R3. Vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer até aqui do lado. Então aqui, ó, vou até apagar esses vetores, porque eles não vão servir para mim. Eles não vão servir, como eu já expliquei. Eles são vetores que só têm 2 coordenadas, eu preciso de vetores com 3 coordenadas, vetores do R3. Então, ó, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo Z. Aí eu vou marcar esses 3 pontos agora. O primeiro ponto é 1, 1 e 0. Então vamos dizer que 1 está bem aqui em X, vamos dizer que 1 está bem aqui em Y. Então eu vou achar aqui para mim
esse pontinho bem aqui. Esse é o ponto atil. Atil. Tá? 1 em x, 1 em y, 0 em z. Agora o betil, ele é 3 em x. Então vamos colocar o 2 aqui, vamos colocar o 3 aqui. O 3 está bem aqui. 2 em y. Bora colocar o 2 para cá. Vamos projetar aqui, sempre de forma paralela. E eu acho aqui então meu ponto betil. Agora o último ponto, 2 em x, 4 em y. O 2 já está bem aqui. Agora o 4 em y. 3, 4. Então eu vou projetar agora esse último ponto, que é o ponto C, til. E agora então vou formar esse triângulo. Olha só, gente, por mais que eu tenha desenhado agora o triângulo no R3, mas esse triângulo que eu desenhei aqui, ele vai ter a mesma área desse daqui. Sim ou não? Sim, né? Vai ter a mesma área, então não tem problema. Só que agora, ó, agora vai fazer sentido eu querer definir um vetor aqui que vai de atil para betil, vou chamar de vetor U, e um vetor que vai de atil para cetil, que eu vou chamar de V. E agora esses vetores aqui, eles vão ter 3 coordenadas. E aí eu vou conseguir calcular o produto vetorial entre eles. Então, quem vai ser o vetor U? Ele vai ser o vetor que vai do ponto atil para o betil. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vou fazer mais rápido agora. Aqui, esse é o ponto betil, esse aqui é o ponto atil. Vai ficar 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. E agora eu vou pegar o vetor V, que sai do ponto atil para o vetor cetil. Então aqui eu vou pegar 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 0 menos 0, 0. Agora sim, esses dois vetores, eles estão no espaço, eles estão no R3. Então faz sentido eu calcular o produto vetorial entre eles. E é isso que eu vou fazer. Depois que eu calcular o produto vetorial, eu vou calcular a norma. Então, vamos lá. O vetorial V. Isso aqui vai me dar uma matriz. Aqui eu vou colocar I, J e K. Na primeira linha eu vou colocar as coordenadas de U, que é 2, 1 e 0. E na última as de V, 1, 3 e 0. Vou repetir as colunas I, 2 e 1, J, 1 e 3. Vamos lá, vou multiplicar de cima para baixo, sem mudar o sinal. Só que aqui ó, vai dar 1 vezes 0. Como é 0, acabou. Vou colocar aqui, 0, depois eu vou colocar nada. Aqui, J vezes 0 vai dar 0 também. Então, pelo menos 2 que eu já não vou ter que me preocupar. Agora aqui, o K, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes K. Agora, vamos multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Aqui, 1 vezes 1 é 1, então vai ficar 1K, só que aqui mudando o sinal, menos K. Aqui vai dar 0. E aqui também vai dar 0. Então, no final, esse meu vetor, vou fazer aqui embaixo, esse meu vetor, o vetorial V, é o vetor 6K menos K, ou seja, o vetor 5K. 5K. Em coordenadas, me digam aí, que vetor é esse em coordenadas? 0, 0, 5. Muito bem. 0 em x, 0 em y, 5 em z. Agora, eu vou calcular a norma deste vetor. Então, a norma do meu vetor vai ser raiz quadrada, 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Claro que isso aqui vai dar 5.
E agora, isso aqui já é a área do meu triângulo? Não, mas é a área do meu paralelogramo. Para eu chegar na área do triângulo, basta eu dividir por 2. Só isso. Então, daqui, ó, para eu chegar na área é muito fácil agora. A área que ele quer, que é do triângulo, vai ser 5 dividido para 2, ou seja, 2,5. Como ele não me falou de unidade, vou colocar assim, unidade de área. E essa daqui é a nossa resposta final. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Gostaram da questão? Questão boa, né? Questão interessante. E é isso, gente. Então, tá aqui. Então, você pode usar o produto vetorial para calcular áreas. Ou área de um paralelogramo, usando direto a norma do produto vetorial, ou área de um triângulo. Basta você usar o produto vetorial e dividir por 2. Agora, eu queria ver com vocês uma outra aplicação geométrica também, que vai usar o produto vetorial. Vocês estão vendo que hoje, pelo menos, tem muita aplicação geométrica. Então, vamos falar agora da distância de um ponto para a reta. Olha só, uma outra aplicação que a gente vai usar o produto vetorial é quando você quer descobrir a distância de um ponto para uma reta qualquer. Claro que normalmente o que a gente quer descobrir é a distância de um ponto para algum eixo específico. Só que para algum eixo específico é bem fácil, né? Porque se você quer a distância de um ponto para o eixo x, basta você pegar a coordenada y dele. Isso eu estou falando no plano cartesiano. Se você quer para o eixo y, basta você pegar a coordenada x dele e usar o mesmo raciocínio para o R3. Agora, vai ter situações em que eu tenho um ponto, vou chamar aqui de ponto P1, vou chamar de ponto P1, e eu quero descobrir qual é a distância dele para uma reta, só que não um eixo x ou eixo y, mas uma reta qualquer, uma reta assim. Vou chamar essa reta de reta R. Ou seja, eu quero saber qual é a distância desse ponto para essa reta. Claro, lembrando, eu tenho as informações da reta e eu tenho a informação do ponto. Tá? Eu tenho essas informações. Ou seja, eu sei dessa reta, eu sei a equação dela, que é o que a gente aprendeu na aula passada. Então, eu sei a equação dessa reta e eu sei quem é esse ponto aqui. Só com essas informações, eu consigo saber a distância entre os dois? Lembrando que a distância de um ponto para uma reta é a menor distância possível. Então, se é a menor distância possível, seria mais ou menos isso daqui. Tá? Seria isso daqui. Essa distância. Vou chamar essa distância de distância D. Claro que essa distância aqui é uma distância que forma um ângulo de 90 graus com a minha reta. Agora, como eu faço para descobrir essa distância D? Bom, eu vou trabalhar com as informações que eu tenho. Então, se eu tenho a equação da reta, então dessa equação da reta, eu consigo saber quem é o ponto da reta, aquele ponto inicial, e quem é o vetor diretor. Eu tenho essas duas informações. Eu vou usá-las. Então, digamos que o ponto inicial da reta é esse ponto bem aqui, P0. Então, P0 eu conheço. Digamos que a outra informação da reta é o vetor diretor. Eu vou chamar de vetor U. Então, eu sei quem ele é. E eu vou posicionar esse vetor U bem aqui. Então, ó, eu sei quem é o P0, eu sei quem é o vetor diretor. De onde eu tirei essas informações? Da equação da reta. E eu quero saber, então, qual é a distância desse ponto aqui que ele me deu para essa reta. Para descobrir isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir um novo vetor. Porque, assim, eu sei quem é o P0, é um ponto conhecido, e eu sei quem é P1. Então, se eu sei quem são esses dois pontos, eu posso definir um vetor que sai de P0 e vai para P1. Que é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu posso pegar um novo vetor que vai de P0 para P1. Aí, esse vetor eu vou chamar de vetor P0, P1. Agora, eu tenho dois vetores, gente.
Com esses dois vetores, sabe o que eu posso fazer? Eu posso formar um paralelogramo entre eles, né? Coisa também que a gente já está acostumado a fazer. Então, olha só, a partir desses vetores, eu vou formar aqui um paralelogramo. Está aqui, ó. Então, a partir desses dois vetores, que foi que eu fiz, eu projetei eles aqui e formei um paralelogramo. Aí você vai dizer, tá, professor, até aí tudo bem. Já entendi, mas o que isso tem a ver com essa distância aqui? Calma que vai chegar lá. Se eu quisesse calcular a área do paralelogramo, eu sei calcular de duas formas agora, a área de um paralelogramo. A primeira opção que eu tenho para calcular a área de um paralelogramo seria pegar a base dele, que nesse caso aqui, ó, a base dele é a norma de U, vezes a altura. A altura desse paralelogramo é justamente o quê? Essa distância que eu quero. Está aqui. Isso é uma forma de eu calcular a área desse paralelogramo. Só que eu não tenho só essa forma agora de calcular a área de paralelogramo. Eu descobri aqui nessa aula de hoje que se eu quero calcular a área de paralelogramo, eu posso fazer o quê? A norma do produto vetorial. Então, essa área aqui, ela também pode ser calculada pela norma do produto vetorial de U com esse novo vetor aqui, que é o que eu estou chamando de P0, P1. Então, ó, a área eu posso calcular assim, e a área eu também posso calcular assim. Então, vai ficar que essa norma aqui é igual a norma de U vezes a minha distância. Bom, eu sei quem é o vetor U, porque é o meu vetor diretor. Eu sei quem é o meu vetor P0, P1. Já que eu sei quem é P0, eu sei quem é P1. Eu só não sei quem é a distância, que é o que eu quero saber. Então, agora eu só vou isolar aqui a distância. Então, vai ficar que a distância vai ser a norma do produto vetorial, dividido pela norma do vetor diretor. E aí, então, eu consigo calcular a distância daquele ponto para a minha reta. Tudo bem? Ok. Então, bora fazer um exemplo aqui, só para a gente entender melhor. Então, essa é a formulinha. Ah, professor, está difícil decorar essa fórmula. É só você demonstrar. Não, a gente nem demorou muito para demonstrar. Foi umas 3 linhas aí e acabou. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Esse exemplo aqui tem até no material de vocês, nas notas de aula. Então, ó, digamos que eu quero saber a distância de um ponto, que é o ponto 0, 0, 3, e a reta é dada, ó, eu vou dar as equações paramétricas da reta, tá? Então, é x igual a t, y igual a t, z igual a 0. Tá? Então, isso aqui define uma reta, isso aqui são as equações paramétricas da reta, e isso aqui é um ponto. Aí a minha pergunta que eu faço aqui é, qual é a distância desse ponto para essa reta? Como é que a gente sabe? Bom, lembrando que para eu saber a distância, eu vou ter que calcular a norma de quem? Do produto vetorial entre o vetor diretor da reta e esse vetor aqui, P0, P1. Como é que eu tiro esse vetor P0, P1? Eu tenho que saber quem é meu ponto, que eu quero saber a distância que ele me dá, e esse P0 é um ponto da reta. E quem é esse vetor U, que aparece aqui em cima e aqui embaixo? É o vetor diretor. Então, aqui ele não me deu diretamente quem é o vetor diretor e nem quem é o ponto da reta. Mas não tem problema, porque se ele me deu a equação da reta, eu sei extrair essas informações que eu preciso. Não sei? Sei, né? Então, aqui, gente, vamos lá. Quem é o ponto inicial dessa reta aqui? Me digam. Quem seria o P0 dessa reta aqui? Seria 0, 0, 0. É isso mesmo. Porque lembra, quem são as coordenadas do ponto? São aqueles valores que não estão com t, não estão multiplicando o parâmetro t. Ah, professor, mas aqui só aparece parâmetro t. É, porque tem um 0 aqui escondido, né? Então aqui é 0. Em y a mesma coisa, isso aqui é 0. E em z, ó, já aparece aqui só o 0 mesmo. Porque ó, eu posso reescrever, aliás, ainda não vou reescrever, eu quero primeiro que vocês me digam quem é o vetor diretor
dessa reta aqui? 1, 1 e 0. Muito bem. 1, 1 e 0. Ah, pessoal, mas eu não consegui enxergar isso daqui. Gente, isso aqui ó, é a mesma coisa que você escrever isso aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que 0 mais 1 vezes t. Aqui é a mesma coisa. 0 mais 1 vezes t. E aqui é a mesma coisa que 0 mais 0 vezes t. Ó. Isso é a mesma coisa que isso aqui. Aí perceba, olha essa primeira coluna aqui, sem os t. Aí 0, 0, 0. Está aqui, é o ponto. E olha essa segunda coluna, junto com o pessoal que é o parâmetro. 1, 1 e 0. Está aqui, 1 e 0. Tá? Então, todo mundo entendeu essa parte? Ok. Então, eu já tenho meu vetor diretor. E eu já tenho meu ponto P0. Então, a partir desse ponto P0, junto com o ponto P1, eu vou definir um novo vetor, que sai do ponto P0 e vai para o ponto P1. Então, vamos lá. Então, quem é o meu vetor P0, P1? O meu vetor P0, P1 vai ser, eu pego aqui, ó, 0 menos 0, vai dar 0. 0 menos 0, vai dar 0. 3 menos 0, vai dar 3. Aí, nesse caso, coincidiu com um ponto. Mas por quê? Porque o meu outro ponto é a origem, né? Aí, nesse caso, é coincidir mesmo. Está aqui. Então, esse é meu vetor. E lembrando que o meu vetor U, ele já está bem aqui. É 1, 1, 0. Então, tá. Então, o primeiro passo, vou colocar assim como primeiro passo, seria achar quem é esse vetor. No segundo passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou logo calcular o vetorial de U com esse vetor que eu achei. P0, P1. Aí, ó, para calcular um vetorial, vou jogar no determinante. I, J, K. U, quem é U? 1, 1 e 0. 1, 1 e 0. Quem é P0, P1? 0, 0 e 3. 0, 0 e 3. Aí, vamos lá. Vou repetir aqui. 1 e 0. J, 1 e 0. Aqui. Aí, vamos multiplicar de cima para baixo. Quando eu multiplico de cima para baixo, você percebe que vai ficar 3i. Aqui vai zerar e aqui vai zerar. Então, não vou colocar. Agora, vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Aí, aqui ó, vai zerar, aqui vai zerar e aqui vai ficar 3j. Só que quando passar para cá, vai ficar menos 3j. Ou seja, esse é o meu vetor, que é equivalente também ao vetor 3 em x, menos 3 em y, 0 em z. Está aqui. Pronto, e agora o que eu vou fazer? Bom, no terceiro passo, que eu já posso definir como sendo o último, a distância ela vai ser a norma desse vetor aqui, ou seja, a norma de U vetorial com P0, P1, dividido pela norma do vetor diretor. Então, vamos calcular a norma desse vetor aqui. Vai ficar raiz quadrada, 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Aí depois tem o zero, não vou colocar o zero. Dividido, agora o U é 1, 1 e 0. Vai ficar norma de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo essa conta, eu vou ter raiz 9 mais 9, 18, dividido pela raiz de 2. Eu tenho uma fração. Os dois têm uma raiz quadrada com o mesmo, raiz com o mesmo índice, aqui raiz quadrada. Então, isso aqui é a mesma coisa, aqui raiz de 18 sobre 2. 18 sobre 2 é 9, ou seja, a minha distância, nesse caso, é igual a 3. Deu para entender? Tudo certo? Se você fosse desenhar essa situação, seria interessante também. Deixa eu ver se eu desenho aqui. Vou desenhar aqui em cima. Olha só. Bom, primeiro eu vou desenhar o ponto 003, né, que é o ponto aqui, 003. Então, 0 em x, 0 em y, bora dizer que o 3 está bem aqui. Então, esse seria o ponto P1. Agora, onde é que está a minha reta? Bom, para eu olhar a reta, eu vou marcar o ponto e o vetor diretor. Vou posicionar na direção da reta. Quem é o meu ponto? 0, 0, 0. Então, é a minha origem. Então, está bem aqui.
Agora, quem é o meu vetor diretor? 1, 1 e 0. Aí, só que assim, o vetor diretor, eu teria que posicionar ele em cima do meu ponto. Só que nesse caso, a gente deu sorte que o ponto ele coincide com a origem. Tá? Mas se não coincidisse, você teria que tomar cuidado com isso. Se, por exemplo, o ponto estivesse bem aqui, aí você não poderia pegar o vetor 1 e 0 e jogar ele aqui. Você teria que jogar ele bem aqui. Mas nesse caso coincide, então não tem problema. Então aqui, ó, 1 em x, 1 em y, 0 em z. Então vamos dizer que 1 está bem aqui, 1 em y, então o vetor está bem aqui. Esse aqui é o meu vetor u. Olha só, eu já tenho o ponto da minha reta e eu já tenho o vetor. Ele já está em cima do ponto. Então, ó, eu já tenho um ponto que faz parte e o vetor já me dá a direção da reta. Então, onde é que está a reta? Nesse caso, é só fazer aqui a reta suporte. Então, essa daqui é a minha reta. E a distância do ponto para a reta é justamente essa distância bem aqui. Deixa eu pegar outra cor. Essa distância aqui. Aí eu já sei que essa distância aqui é igual a 3. Tá? Então é isso que está acontecendo nessa questão. Bom, agora vamos para o último assunto de hoje. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Muito tempo ainda. Ixi, dá para resolver muita coisa ainda hoje. Então agora, gente, só quero falar com vocês sobre produto misto. E para falar de produto misto, eu já vou trazer aqui para a gente uma motivação geométrica. Então, olha só, hoje foi muita coisa geométrica aqui. Muito bacana. Então, vamos colocar aqui, produto misto. Aí, para isso, ó, colocar aqui uma motivação já. Não se preocupe, eu sei que vocês gostam de demonstração, mas essa daqui é a última de hoje, tá? Para a tristeza de vocês. Essa é a última demonstração, depois só vai aplicar, e aí já estamos na reta final da nossa aula. Olha só, se você perceber, a gente está usando toda vez dois vetores. Esses dois vetores eles formam um paralelogramo, ou um triângulo, e a gente usa esses dois vetores para tirar a área do nossa figura geométrica. Só que os vetores, eles são tridimensionais. Então, provavelmente, alguém poderia levantar a mão e falar assim, professor, e se eu tivesse 3 vetores? Eu não podia formar um sólido tridimensional? E se eu formasse, eu conseguiria calcular o volume dele usando também as mesmas ideias que a gente está fazendo com a área do paralelogramo? E a resposta é sim. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, digamos que você tem 3 vetores. Vamos colocar aqui. Eu tenho aqui, vou chamar de vetor B, só para coincidir com o que está no slide. Vou colocar aqui o vetor, aliás, não, vou colocar aqui como vetor B. Vou colocar aqui o vetor C. E vou colocar bem aqui o vetor A. Tá? Então, olha só. Digamos que você tem agora 3 vetores tridimensionais. E eu posso dizer que esses vetores, eles coincidem com as arestas de um sólido. Posso falar então de um paralelepípedo, né? Já é como se fosse a versão do paralelogramo, só que tridimensional. Então, ó, vamos desenhar aqui um paralelepípedo usando como base essas arestas aqui. Então, para isso, vou fazer aqui um paralelogramo para ser a base dele. Está aqui o paralelogramo. E agora eu vou projetar esse vetor aqui, que é o vetor A. Tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos um paralelepípedo agora. Muito bem. O nosso objetivo, então, é achar o volume desse sólido. Assim, com o que a gente já aprendeu hoje, não vai ser tão difícil assim, porque a gente vai estar usando os mesmos raciocínios. Então, primeiro, você já sabe lá do seu ensino médio, fundamental e médio, que o volume de um paralelepípedo vai ser o quê, gente? Vai ser a área da base vezes a altura. Tá? Então, isso aí você já sabe. Então, eu vou colocar assim, área, isso aqui vai ser área da base vezes altura.
colocar assim, H. Ok. A base desse paralelepípedo, ele coincide, ele é justamente um paralelogramo. Sim ou não? A base dele é quem? A base dele está aqui, é um paralelogramo. E esse paralelogramo, ele tem arestas formadas pelo vetor B e pelo vetor C. Então, se eu quisesse calcular a área da base, isso equivale à área deste paralelogramo. E eu sei calcular a área de paralelogramo usando os vetores das arestas. É o quê? É a norma do produto vetorial. Então, pelo menos, a área da base, eu já sei o que eu vou fazer com ela. Isso aqui vai ser a norma do produto vetorial de B com C, já que eles são os vetores aqui, que formam as arestas do paralelogramo. Então, pelo menos, eu já tenho isso daqui. Falta agora eu achar alguma expressão para a minha altura. Gente, assim como no paralelogramo, esse meu vetor A, norma dele já é a altura do paralelepípedo? Não é a altura, não é. Porque eu não sei se ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a minha base. Nem forma, na verdade. Mas não tem problema. Aí olha o que eu vou fazer então. Eu vou definir um novo vetor. E esse novo vetor, ele tem que ser perpendicular à minha base. Ora, para ele ser perpendicular à minha base, ele vai ser perpendicular ao vetor B e ao vetor C. Ou seja, eu preciso de um novo vetor que coincida, que tem a mesma direção, não necessariamente o mesmo tamanho, mas que tem a mesma direção da altura. E nesse caso, ele vai ser perpendicular aos vetores B e C. Quem é esse vetor que eu vou pegar? O produto vetorial. Se eu fizer produto vetorial, ele pode até não ser exatamente a altura, mas ele vai ter a mesma direção da altura. Tudo bem? Então, nesse caso, eu quero que a altura apareça aqui. Então, eu vou fazer B vetorial C. Regra da mão direita, aí ela vai aparecer assim. Tá? Então, quando eu fizer isso daí, essa continha, vai aparecer aqui um terceiro vetor. Vai aparecer aqui um terceiro vetor, que é o vetor B vetorial C. Só que assim, gente, esse vetor aqui, como eu falei várias vezes, vou falar de novo, ele não é necessariamente a altura, porque pode ser que seja um vetor que seja maior que a altura, ou menor que a altura, pode ser. Mas pelo menos ele tem a mesma direção. Então, se ele tem a mesma direção, eu vou trabalhar com isso, porque aqui agora, o que eu vou fazer? Quem seria a minha altura? Digamos que a minha altura, ela estivesse mais ou menos por aqui. Isso daqui, Isso daqui é a minha altura. Aí bem aqui eu estou formando o ângulo de 90 graus. Tá? Então, isso daqui é a minha altura. Eu quero achar alguma expressão para essa altura aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu já tenho bem aqui um triângulo retângulo. Eu vou pegar esse ângulo bem aqui. Vou chamar esse ângulo de ângulo θ. Para esse triângulo retângulo, eu vou fazer o cosseno de θ. Tá? Quando eu fizer o cosseno de θ, cosseno do meu ângulo θ, vai ser cateto adjacente, que é a minha altura, dividido pela hipotenusa. Olha só, nesse caso, a hipotenusa, ela coincide com a norma do meu vetor A. Então, aqui, norma de A. E nesse caso, então, a minha altura, ela vai ser a norma do meu vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. É esse valor que eu vou substituir aqui. Quando eu faço isso, vai aparecer que o volume, ele é a norma do produto vetorial de B com C, vezes a norma do meu vetor A, vezes o cosseno de θ. Gente, mas o cosseno de θ, ou melhor, o ângulo θ é o ângulo entre o vetor A e o vetor B vetorial com C. Não é verdade? Então aqui, eu estou dizendo que esse volume é o produto das normas de dois vetores, porque isso aqui é um vetor só, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O que é isso? Produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso é o quê? É o produto escalar. Então, na verdade, aqui, esse volume, ele vai ser o produto escalar desses vetores, do A com o B
vetorial C. Isso daqui. E isso daqui é o que nós estamos chamando de produto misto. Misto porque está misturando, né, produto vetorial com produto escalar. Então perceba o seguinte, agora se você tem três vetores, e você quer calcular o volume do sólido aqui, ó, do paralelepípedo formado entre eles, basta você fazer essa conta. Mas sim, tem uma expressão muito simples para você fazer essa conta, que é que a gente vai discutir agora. Então, olha só. Se eu fosse fazer esse produto escalar, ia ficar assim, ó, gente. Não sei nem se vai dar aqui de tamanho, mas seria assim. A1 vezes B2 C3 menos B3 C2, porque isso aqui eu estou pegando a fórmula do produto vetorial, só fazendo produto interno com as coordenadas de A. Aí vai ficar mais A2 vezes B3 C1 menos B1 C3, aí mais, até colocar aqui embaixo, que nem vai dar aqui, mais A3 vezes B1 C2 menos B2 C1. Tá? Então, se eu fizer essa continha aqui, eu ia ter essa expressão. Você vai dizer, nossa, professor, mas eu vou ter que lembrar disso daqui? Calma, porque essa expressão aqui é a mesma dessa daqui, ó. Então, se eu reorganizar isso aqui, eu consigo reorganizar na forma de uma matriz também. E aí vai ficar aqui A, ou seja, produto misto desses três vetores. Vou fazer aqui A, produto misto B e C, vai ser uma matriz onde em cada linha vai ser as coordenadas dos vetores. Ou seja, na primeira eu vou ter A1, A2, A3, na segunda B1, B2, B3, na terceira C1, C2, C3. Claro que nesse caso aqui o produto misto ele vai me dar um número, ele vai me dar um escalar. Tá? E nesse caso aqui, nessa interpretação que a gente está fazendo, o volume seria, o produto misto seria o volume desse paralelepípedo. Então é isso daqui. Pode perguntar. Perfeito, é isso mesmo. Então, professor, então eu não preciso fazer essa conta aqui e depois fazer produto vetorial? Não precisa. Pode fazer, vai dar certo também. Mas você não precisa mais. Você pode só jogar nessa matriz aqui e já é esse resultado. Tá? Porque é isso que a gente mostrou agora. Uma última observação, gente, uma observação teórica. A gente vai resolver um exercício. O que acontece se o produto misto ele for igual a zero? Olha só, o que acontece se o produto misto for igual a zero? Aí vamos voltar para cá. Lembrando que o produto misto é isso daqui, ó. Produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Se esse produto aqui misto ele é zero, quer dizer que isso aqui não é zero, isso aqui não é zero, só pode ser o cosseno do ângulo. Então, se o produto misto é zero, é porque o ângulo formado entre este vetor e esse vetor tem que ser um ângulo de 90 graus. Não é verdade? Por cosseno ser zero. Só que se esse ângulo aqui, olha só, aumenta esse ângulo aqui até dar 90 graus. Esse vetor A ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer junto com esses dois aqui, ó. Ele vai aparecer em cima do plano. Ou seja, quando o produto misto é nulo, quer dizer que os seus três vetores eles são coplanares. Eles estão no mesmo plano. E é por isso que o volume dá zero. Porque eles não conseguem formar um paralelepípedo. Porque eles estão no mesmo plano. Deu para entender? Então é isso. Então essa é a última observação. Vamos aqui, nosso slide. Então aqui a gente já mostrou, né, o que é o produto misto. Então para isso, a gente fez, né, esse vetor aí. E chegamos nessa expressão, que é essa matriz 3×3. Então agora a gente, bora resolver aqui 2 exercícios. Vai ser bem rápido, né? A gente vai resolver eles. Então, vou só colocar as informações para a gente fazer. E a gente vai encerrar a aula com esses 2 exercícios.
Exercícios. Na primeira questão, ela é bem direta, ela me dá 3 vetores e ela quer o volume do paralelepípedo determinado por esses 3 vetores. Então, os vetores são aqui 6, 3 e menos 1. O meu vetor B é o vetor 0, 1 e 2. E o meu vetor C é o vetor 4, menos 2 e 5. Vamos lá, vamos fazer logo esse daqui. Então, ele quer o volume, né? Então, eu já sei que o volume ele vai ser dado por esse determinante aqui. Professor, eu posso trocar a ordem de A com B, de B com C? Posso trocar? Pode, gente, mas cuidado. Quando você troca uma linha com a outra, você sabe que o que vai mudar é o sinal. Vai ficar negativo. Olha só, se a sua questão está pedindo volume, você sabe que volume não pode ser negativo. Então, se no final você calculou, deu um volume negativo, você só muda, explica, que é porque existe uma interpretação geométrica por trás, e aqui você está falando de volume, então vai ser o módulo disso, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente já sabe, se der negativo aqui, a gente vai considerar o módulo do resultado. Então, aqui o volume vai ser, o vetor A é 6, 3 e menos 1. Aqui, 0, 1 e 2, 4, menos 2 e 5. Vou repetir as colunas, 6, 0 e 4, 3, 1 e menos 2. Então, vamos lá, calcular aqui embaixo. Então, de cima para baixo primeiro, sem mudar o sinal. 6 vezes 1 vezes 5, 30. 3 vezes 2 vezes 4, 24. Aqui vai dar 0, então não vou colocar. Agora, de baixo para cima, mudando o sinal. Aqui, 4 vezes 1 vezes menos 1 é menos 4. Mudando o sinal, mais 4. Aqui, menos 2 vezes 6 dá menos 24. Mudando o sinal, mais 24. E aqui vai dar 0. Então, no final, ficou só a soma mesmo, né? Aqui dá 48, 78 mais 4, 82. Então, o volume desse paralelepípedo é 82. Ele não falou de unidade, então vou colocar unidade de volume. Mas a resposta já é essa daqui. Então, bem rápido, né? Assim, foi rápido porque a gente já sabe o que fazer, né? Mas imagina se a gente não soubesse disso daqui. Para você achar um volume disso daí, isso ia te dar muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Então, o cálculo está facilitando e muito a nossa vida. Bora para a segunda questão. E vamos encerrar com ela. Olha só, ele me dá 3 vetores, só que ele diz que esses 3 vetores eles não formam paralelepípedos, formam tetraedro. Tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Tá? Então, para quem não lembra, eu trouxe até o desenho aí do tetraedro. Ah, eu não lembro. É isso aqui, ó. Isso é um tetraedro. Então, ele é uma pirâmide de base triangular. É isso que é essa forma geométrica. Aí você vai falar, e agora? O que eu faço? Calma lá, a gente vai discutir isso daí. Deixa eu anotar aqui. Então, eu tenho que o U é 4, 5 e 0. O V, ele é 3, menos 2 e 1. E o W, ele é 1, 1 e menos 1. Vamos fazer. Gente, nesse caso, como é uma pirâmide, então você sabe que o volume de uma pirâmide vai ser área da base vezes a altura dividido por quanto? Por 3. Tá? É isso daqui. Só que, como eu falei, nesse caso, a pirâmide tem base triangular. Então, olha só, se a pirâmide tem base triangular, então, para eu calcular a área dessa base, eu posso fazer aqui o produto vetorial, a norma do produto vetorial, por exemplo, de U com V. Só que, como é um triângulo, eu tenho que dividir por 2. Como já tem um 3 aqui, então eu divido por 6. Tá? Então, olha só.
De onde surgiu esse 6? É porque a área da base não é um paralelogramo, é um triângulo, mas não tem problema, como a gente já falou aqui. Basta você fazer o produto vetorial, a norma dele, e dividir por 2. Aí foi isso que eu fiz. Quando eu dividi por 2, aqui ficou 6. Só que eu já sei, gente, que a norma desse produto vetorial vezes a altura, isso é o produto misto. Então, no final, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o produto misto entre os vetores. Só que agora eu vou dividir por 6. É isso. Então, calculo o produto misto e no final divido por 6. Então, vamos jogar aqui na fórmula. Então, o volume vai ser... Aí eu vou jogar aqui, tanto faz a ordem, vou colocar esse 4, 5 e 0. 3, menos 2 e 1. 1, 1 e menos 1. Só que eu ainda vou dividir isso aqui por 6. Aí isso aqui vai me dar... Deixa eu repetir aqui. 4, 3 e 1, 5, menos 2 e 1. Primeiro, de cima para baixo. Depois, eu vou fazer de baixo para cima, mudando o sinal. Então, vamos lá. Menos 2 com menos 1 é 2 positivo. Vezes 4 é 8. 5 vezes 1 é 5. E aqui vai dar 0. Agora de baixo para cima, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 4, ok? 4 positivo, mas volta para cá negativo. E aqui vai dar menos 15, mas volta para cá positivo, mais 15. Aí não esquece que eu vou ter que dividir isso aqui por 6 ainda. Quando eu faço essa conta, 5 mais 15 é 20, 28 menos 4, 24. Então é 24 dividido para 6. Logo, o meu volume foi 4. Só que unidade de volume. Então pronto, gente. Depois que você percebe que é só usar o produto misto e dividir por 6, o resto fica bem fácil. Alguém tem alguma pergunta? Então, encerramos mais uma aula. Boa prova para vocês nessa sexta-feira, né? Espero que todos fechem a prova e a gente se vê na segunda-feira. Até mais.